Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar para vocês o meu campo minado, desenvolvido para a disciplina de Introdução à Programação Orientada a Objetos, aqui da UFSC. Bom, então, primeiramente, para começar a explicação, eu vou rodar aqui o programa para a gente ver como é que ele está. Como é que está o funcionamento do campo minado. Vamos lá. Aqui, aluno, meu nome, campo minado. Primeiro a gente tem que inserir a quantidade de linhas presentes. Vamos jogar um campo 4 linhas. E depois ele pede para o número de colunas. 4 colunas. Ele pergunta pra gente se a gente quer gerar o campo automaticamente. Vamos nas primeiras jogadas girar automaticamente, depois eu faço o campo. Que começam os jogos. Campo minado atual. Essa é uma representação atual do campo minado, a gente não sabe de nada. Então, que linha a gente quer marcar? Vamos marcar a posição 1, 1. Linha 1, coluna 1. Tá, a gente clicou na bomba. Vamos jogar de novo. Novamente com 4x4. Automaticamente sim. Que linha a gente pode marcar agora? Vamos marcar a linha 2. Opa. Droga. Quatro, 5. Que começam os jogos. Campo minado atual. Que linha a gente quer marcar? Vamos marcar dessa vez a linha 2, a coluna 3. Legal. Marcou pra gente aqui. Isso significa que tem 5 bombas aqui ao redor dessa posição. Qual a próxima linha que a gente quer marcar? Vamos marcar a linha 4, coluna 1. Droga, tinha bomba. Tá bom. Mas vocês viram aqui a representação do campo minado, né? Deu pra entender muito bem como é que ele está funcionando. Vamos jogar novamente. Dessa vez eu é que vou gerar o campo. Novamente, campo 4x4. Vamos gerar o campo manualmente. Daí ele vai começar a pedir pra gente as posições que a gente quer. Se a gente quer colocar bomba sim ou não nas posições. Então vamos fazer o seguinte, na linha 1 vamos colocar sempre bomba. Sim, na coluna 2 sim, na coluna 3 sim, na linha 1, coluna 4 sim. E na linha 2 a gente não vai colocar nenhuma bomba. Não, não, não e não. Na linha 3 vamos colocar bombas. Sim, 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 sim. E na linha 4, a última linha, vamos não colocar bombas. Não. Show. Então, como a gente fez esse campo, a gente sabe que tanto na linha 1 quanto na linha 3 tem bombas. Vamos começar na linha 2, coluna 1. 4 bombas ao redor. Linha 2, coluna 2, 6 bombas ao redor. 2, coluna 3, também linha 2, coluna 4. Show de bola, tá esses números aqui estão corretos. Porque a gente sabe que, ó, que nem aqui tem 4 bombas aqui, né? Em cima, embaixo, embaixo. Aqui tem 6 bombas ao redor, então essas 3 aqui e essas 3 aqui também. E assim vai. Agora vamos finalizar o jogo. A linha que não tem bomba é a linha 4. E a coluna 1, legal. Aqui ele diz que tem 2 bombas só porque é essa aqui só, né? Então tá correto também. Linha 4, coluna 2, linha 4, coluna 3 e linha 4, coluna 4. Dessa forma a gente matou todos os pontos, todas as posições que não tinha bomba e a gente conseguiu ganhar o jogo. Legal. Agora como é que vai funcionar a minha explicação, tá? Eu vou começar aqui e a gente tem a estrutura de pastas. Eu fiz 3 arquivos. O main, que é responsável pela função principal do nosso jogo e a função do nosso jogo em si. Depois eu entro um pouco mais a fundo sobre elas. Eu tenho esse campo minado, que é a nossa classe do campo minado. Depois eu começo a explicá-la também. Tem todas as funções bem pertinentes à construção do nosso campo dentro do jogo e da marcação das bombas e das outras posições. E eu tenho essa matriz úteis aqui. Por que eu fiz essa matriz úteis? Porque eu vi que tem algumas funções que a gente usa dentro da classe campo minado que não precisam ser necessariamente do campo minado. Elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de matriz. Então eu decidi colocá-las numa matriz úteis, né, que daí fica mais genérico. Eu vou começar aqui eu vou explicar até uma parte aqui do main, depois eu vou para explicar a classe do campo minado. Começando aqui, def main, essa é a função principal. Ele faz aqueles prints iniciais e ele pede para o usuário, né, ele começa a preparação do campo. Ele pede para o usuário a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que o usuário quer no campo.
Depois a gente pede para o usuário para verificar se ele quer gerar o campo automaticamente ou não, que foi o caso ali. A primeira vez que eu joguei, eu gerei o campo automaticamente, e a segunda a gente que digitou. Caso a gente queira gerar automaticamente, a gente entra nessa função campo gerado automaticamente, que retorna uma instância de campo minado. Como é que eu faço para gerar o campo automático? Eu faço eu mapeio, né, essa matriz, não a matriz, né? Eu faço um for dentro de for utilizando as linhas de colunas que o usuário inseriu, né, a quantidade de linhas e colunas. E aqui eu tenho um vetor por enquanto, mas esse vetor vai se transformar numa matriz, tá? Porque a cada iteração de linha eu vou adicionar nele mais um vetor, se tornando em si uma matriz. Como é que funciona? Para inserir a bomba ou não. Bom, eu utilizei para essa parte aqui um módulo nativo do Python que se chama random. Para que serve? Ele serve para geração de números aleatórios. Então, ele tem uma função bem específica que é rangeInt, que ele gera um número inteiro dentro do intervalo especificado. Então, o intervalo que eu especifiquei é simplesmente -1 e 0. Então, ele só vai gerar números, só vai gerar ou -1 ou 0, que é o que a gente quer. 0 para caso não tenha bomba nessa posição aqui, ou -1 para caso tenha bomba. Então, a gente só vai dar um append para inserir nessa matriz aqui, ou -1 ou 0. O que a gente retorna dessa função? Uma instância de campo minado, com campo inicial, que é a matriz que a gente acabou de gerar. Caso o usuário... Campo gerado pelo usuário, tá bom. Agora, caso o usuário queira gerar o campo, que ele tenha digitado não, a semântica é exatamente a mesma, só que a gente vai começar a printar aqui se ele quer inserir uma bomba na linha e coluna X, né? Na linha X e coluna Y daquela iteração. Por que eu coloquei esse mais um aqui? Porque é o seguinte, a gente sabe que o índice do vetor sempre começa no zero. Então, para deixar mais amigável para o usuário, eu adiciono mais um aqui. Porque senão ele ia perguntar, inserir bomba na linha 0, coluna 0? Inserir bomba na linha 1, coluna... Quer dizer, na linha 0, coluna 1? Sabe? Não ia terminar na coluna 4, ia terminar na coluna 3. Né? Caso seja 4 colunas que o usuário digitou lá em cima. Então, eu coloquei esse mais um aqui só para deixar mais bonito. Ele pergunta se tem bomba. Se o cara quiser bomba, ele adiciona o -1. Se ele não quiser bomba, adiciona 0. Eu faço verificação usando o char bomba, né, a string que ele digitou. Se é sim ou sim. Então, bem simples. E esse campo gerado pelo usuário também retorna uma matriz. Também não retorna uma matriz. Ele tem essa variável matriz que vai sendo preenchida aqui dentro desse for dentro de for. E ele retorna o campo minado, a instância de campo minado. Tá? Chegamos até aqui no nosso código. A próxima linha da função main, ele chama essa função game que recebe uma instância de campo minado. Antes de explicar como é que o game funciona, porque o game ele já começa a utilizar as funções dessa classe campo minado. Então eu vou entrar em mais detalhes dentro dessa classe aqui, campo minado. Agora estamos no campo minado. É uma classe bem simples. O construtor dela recebe uma matriz. Essa matriz é utilizada para preenchimento de 3 atributos dessa classe. A primeira é o campo inicial, que é simplesmente igual à matriz C, que é um campo com zeros e -1s, como foi gerado nas funções anteriores. A gente tem campo computado, é uma matriz, e ele vai possuir o número -1 na posição que tem a bomba, que corresponde à bomba. E nas posições que não tem bomba, que seria as posições 0, ele vai ter um número que corresponde à quantidade de bombas ao redor daquela posição. E como é que eu faço esse preenchimento? Eu utilizo essa função própria da classe chamada computa quantidade de minas, que recebe a matriz também. Essa computa quantidade de minas, ele vai percorrer a matriz, certo? Vai verificar se tem uma... E aqui, em cada posição, ele verifica se tem bomba. Se tiver bomba, ele simplesmente passa para a matriz M, que vai ser o retorno dessa função aqui, que é uma nova matriz. A posição o -1, né? Ele dá um append aqui, adiciona nessa matriz, naquela posição o -1. Caso não tenha bomba naquela posição, aí ele tem que verificar a quantidade de bombas ao redor daquela posição, né? Para retornar um número. E dessa forma, ele vai ele vai adicionar o retorno dessa função aqui, conta a quantidade de -1, que é uma das funções que estão na matriz úteis. Matriz C, ele recebe a matriz, e a posição atual, linha coluna. Método recebe componente uma matriz, uma posição da matriz, conta a quantidade de posição retorno, tá bom. Como
Como é que eu, só explicando rapidamente como é que eu fiz essa função. Ele mapeia a matriz, ele faz um if para verificar se está nessa posição, porque a gente não quer, a gente quer que quando ele bata nessa posição aqui nessa posição dada pelos parâmetros, ele continue, porque essa é exatamente a posição da que a gente tem que colocar o número, certo? Então a gente não quer saber, a gente quer saber só o que está ao redor dele. Aqui eu verifico se na iteração atual desse for é igual a bomba, sim. Se tiver uma bomba, então a partir daí eu passo a verificar se está ao redor da posição dada pelos parâmetros. Ou seja, primeiro eu verifico se tem bomba. Se tiver bomba, aí eu verifico se está ao redor da posição. Se tiver ao redor da posição, aí eu dou um count mais um aqui. Um count igual a count mais um. Para retornar o número de bombas, correto? Beleza. Aí, conta a quantidade menos 1, show. Aí ele adiciona aqui o número correto. É o 4 ou 6, que nem é esse número bem aqui. A próxima, beleza, aqui, self campo computado é o campo todo show de bola. A gente daí tem outro atributo, que é o campo game. O campo game é simplesmente um campo do tamanho da matriz especificada, da matriz C, onde em vez de números ou zeros ou menos 1, ele simplesmente só vai ter underline, que é esse campo aqui, ó, inicial, sabe? Agora eu vou para outras funções aqui. A gente tem a função marca posição, que ele simplesmente recebe uma posição dada pelo usuário, que vai ser dada pelo usuário, e joga no campo, pega essa posição do campo computado e joga dentro do campo game. Que o campo computado é o campo com todas as bombas, todos os menos uns e todos os números, né? Então ele só vai pegar essa posição e expor aqui no campo game. Aqui eu tenho uma função para verificar se tem bomba restante. Eu mapeio o campo game, correto? E verifico se a quantidade de underlines no campo game é maior do que a quantidade de bombas do campo inicial. Entendeu? Porque se a quantidade enquanto a quantidade de underlines for maior do que a quantidade de bombas, é porque ele ainda tem números faltantes. Entendeu? Ainda tem números para o usuário descobrir, e não só bombas no campo. Porque é o seguinte, exemplo, esse campo aqui, né, que é o que a gente acabou de finalizar, ele tem 8 underlines. A gente sabe que esses 8 underlines são 8 bombas. Então, tem bomba restante, vai vir falso, porque a quantidade de underlines não é maior do que a quantidade de bombas, é igual. Então, quando a quantidade de underlines for igual à quantidade de bombas, significa que o usuário ganhou o jogo, porque ele já acertou todas as posições que não tem bomba. Aqui tem o método mágico, que é para que eu pego o campo game e mostro ele aqui para vocês, para ficar bonitinho dessa forma. E essa aqui é outra função que eu fiz só para printar o campo computado, que é igual ao campo ao método mágico, só que diferente porque é uma função específica e não um método mágico. Agora que a gente já sabe o que tem nessa classe campo combinado, vamos para o game. Essa é a última função aqui do nosso programa. Ele printa começa os jogos e ele tem essas duas variáveis aqui, clicou na bomba e fim de jogo. Enquanto fim de jogo não for true, né? Print campo minado é exatamente isso aqui pra gente. E ele pede a posição que a gente quer marcar, tá? Eu dou esse menos 1 aqui por causa do índice, como eu já comentei lá em cima. E eu marco a posição no campo minado usando a função marca posição, na linha e a coluna que o usuário especificou. Depois que a gente já marcou a posição, eu verifico se no campo computado, não no campo game mesmo, tá? Porque o que a gente mostra para o usuário, que é esse aqui, é o campo game. Mas eu verifico se naquela posição do campo computado é igual a menos 1. Significa que ele clicou na bomba. Se sim, nesse caso seja true, ele clicou na bomba. Então clicou na bomba true e fim de jogo true. Se ele não daí beleza. Ele não clicou na bomba. Aí faço outra verificação. If campo minado tem bomba restante, se ele não tiver bomba restante, né? Fim de jogo igual a true. Aí ele percorre esse while aqui até cair um desses ifs aqui e transformando o fim de jogo em true. Aí aqui no final, campo minado, a gente printa o campo minado novamente. Se ele clicou na bomba, a gente diz que é o jogo encerrado, sabe? Perdeu. Caso ele não clicou na bomba, meus parabéns, você completou o campo minado sem acertar nenhum mino. Muito obrigado, pessoal. Esse aqui foi o meu campo minado. Qualquer dúvida, sugestão, só me manda aí. Valeu!